falo nessa Esta intervenção. conferência será gravada agora. Oficial. Tá ótimo. Obrigada, Guilherme. E me refiro, quando falo isso, a toda a comoção e a indignação que nos acomete quando nós vamos percebendo, e eu acho que essa é uma sensação mais geral nesse momento, que figuras que deveriam assumir um lugar de cuidado, de zelo, de responsabilidade com o outro, de alguma forma se omitem, negligenciam e não fazem. Quando falo isso, me refiro a todo um aspecto de lideranças e de gestão da pandemia e acarretando números, esse absurdo que a gente olha, mas não só isso, essa semana, esse caso do menino Henrique, é impossível não se mencionar, também nos coloca em contato com isso. Com o que nos desencadeia quando figuras de cuidado não exercem o seu papel, nos deixando com uma sensação de medo e de desamparo absolutamente intensas. Essa é a realidade que nós estamos, infelizmente, imersos, mas hoje a gente está aqui numa manhã que vai na contramão de toda essa dor, essa angústia, numa tentativa de inserir vida, criatividade e também na busca, né, de um grupo como esse que tente dar alguma continência para essa turbulência toda que a gente vem vivendo. É muito bom a gente poder estar perto do lançamento, a gente ainda está numa fase de submissão de material para o nosso 7º livro, que é a nossa 7ª edição de Construções, esse ano com o tema Entrelaçados, a Clínica, a Formação e o Mundo, com prazo de submissão até 30 de junho, que o Guilherme, num segundo momento, vai falar. E é muito bom a gente poder se reunir para ouvir figuras como Cláudia Marion, com toda a vasta experiência, trocando, compartilhando conosco como são os seus processos e para que a gente possa, num segundo momento, abrir para uma conversa entre nós. Essa oficina já é a 2ª oficina de escrita que nós realizamos, tivemos uma série de vídeos em que Cláudia e Marion participaram, e eu gostaria, para não me alongar muito, de agradecer, Marion, desde o início as nossas trocas foram absolutamente fluidas, a tua generosidade, a tua disponibilidade em conciliar uma agenda atribulada e fusos, que também não são os mesmos, para estar conosco, ter alguém do teu tamanho, com a tua representatividade conosco, nos alegra muito. Cláudio enfim, foi meu supervisor, professor, é um amigo, um mentor, uma pessoa próxima, querida, e que também se empenhou muito para estar conosco numa agenda igualmente atribulada. Então fica nosso agradecimento, em nome de todos os associados ABC, desde já, pela generosidade de vocês. Eu vou apresentá-los, certo? Embora não precisem, mas eu vou apresentá-los para o grupo e a gente já pode começar. A Marion Minervo, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, tem doutorado pela Unifesp, autora de artigos e livros, dentre os quais Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica e Novos Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica, ambos pela Blucher, e do blog Loucuras Cotidianas. Dr. Cláudio Lax Weiseri, analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, ex-presidente da IPA, professor emérito da URGS, chair do Comitê de Novos Grupos da IPA e autor de trabalhos, capítulos e livros sobre a prática e a formação analítica e a relação da psicanálise com a cultura. Pessoal, quanto a recomendações, brevemente, os microfones já estão desligados, se a gente puder manter nesse formato excelente para a gente aproveitar o Cláudio Marion da melhor maneira. O chat já está à disposição, então no momento que os nossos convidados começarem a sua interlocução, fiquem muito à vontade para escrever, para se inscreverem, para que possam vir depois à tela para conversar e para fazerem suas perguntas. Nesse momento, antes de passar para o Cláudio e para a Marion, vou passar a palavra para o Geraldo, meu colega, amigo e tesoureiro da ABC, para também falar brevemente, a gente poder começar então a atividade. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, é uma satisfação enorme estar com vocês nesse espaço de vida e de pensamento psicanalítico nesse momento tão complicado. Que a gente tenha uma boa atividade. Geraldo. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 2ª oficina de escrita. Eu quero iniciar agradecendo primeiro o tempo de todos vocês, a prioridade que vocês nos estão dando enquanto atividade, enquanto associação, enquanto grupo coletivo, mas em especial ao professor Cláudio pelo seu carinho de estar aqui com a gente, a Marion, porque a experiência deles permeando tanto
permeando vários mundos da escrita científica, publicando em veículos consagrados academicamente, mas também em veículos mais informais dentro do mundo psicanalítico brasileiro e fora dele. Nos alegra muito em poder escutá-los, já que eles permeiam por esses mundos que podem em algum momento se encontrar. Esse evento ele é fruto de, digamos que ele tinha duas grandes origens, porque coincidiu desejos, primeiro internamente dentro da nossa direção, atual direção da ABC, nós almejávamos poder oportunizar isso para os candidatos. Um momento para a gente discutir a linguagem escrita dentro do contexto psicanalítico. E coincidiu com um anseio também dos candidatos de solicitarem uma intervenção desse nível para ter mais suporte, para ter mais ferramentas instrumentais e teóricas para se colocar também pela linguagem escrita. Eu penso que esse livro, Construções, ele é algo especial demais, que se tornou histórico dentro das ações da nossa ABC. Eu penso que a gente dar oportunidade de fala é algo importante demais, especialmente quando a gente está vivendo uma pandemia desse nível. E dar oportunidade de fala pela linguagem escrita, em que aquelas ideias ali grafadas no papel, elas vão perdurar, elas dificilmente vão cair no esquecimento, e quando caírem, poderão ser lidas, poderão ser referenciadas em um livro que não é um livro qualquer, é um livro que ganha a chancela da Associação Brasileira de Candidatos. Isso torna o que está escrito ali de uma importância, atribui uma credibilidade, e é por isso que esse processo precisa ser feito com muito cuidado, um cuidado esse que tem que ser permeado com muito acolhimento, com muito carinho, porque respeitando as premissas da linguagem, do discurso psicanalítico, ele precisa ter também um rigor de qualidade técnica científica, e é justamente motivado por isso que tanto a diretoria como todos que fazem ABC se debruçou em e aí, quem nós poderíamos convidar para nos aperfeiçoarmos cada vez mais, para crescermos nessa perspectiva e podermos colocar à disposição de todos uma obra que possa ter sua importância o mais maximizada possível. E aí nós não tínhamos pessoas melhores para pensar do que esses dois convidados que dividem um pouquinho do seu tempo com tanto carinho com todos nós que fazemos a ABC, os psicanalistas em formação. Então, muito obrigado, e eu tenho certeza que nós teremos um evento muito rico, de muita troca e de muito crescimento. Então, eu devolvo a palavra para a Aline, ela vai passar a palavra para vocês e depois eu assumo para coordenar a dinâmica de perguntas e respostas. Sintam-se todos muito abraçados. Obrigada, Geraldo. Vamos então ao que viemos, né? Cláudio e Marion, por favor, 15 minutos, cerca de 15 minutos, para que vocês possam nos apresentar suas ideias. Depois teremos um tempo bastante expressivo para que os colegas possam se inscrever via chat. O Geraldo vai coordenar a conversa e a gente pode, então, trocar ideia. Por favor, Cláudio e Marion. Para o ímpar. Quem começa? Quer começar? Quer que eu comece? Pode começar. Posso começar? Então tá. Vamos lá. Uhum. Tá bom, eu vou começar então, os mais velhos. Eu ia dizer primeiro as damas, mas isso agora é perigoso, então primeiro os mais velhos. Muito obrigado a Aline, ao Geraldo, ao Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com a Marion, minha querida amiga. Eu vou começar contando uma história, então, para variar. Teve uma vez que nós fizemos um trabalho e apresentamos no Congresso Brasileiro em Fortaleza. Eram 3 analistas, a Susana Muscat, a Sônia Eva Tuckerman e eu. Resolvemos fazer um trabalho psicanalítico sob a forma de 3 pequenos contos, que era a história de um personagem chamado Cinzeno. Cada um de nós escreveu algo dele,
da sua origem e do que poderia ter sido a sua vida. A Marion estava sentada na plateia e, depois das apresentações, pediu a palavra e fez um belíssimo comentário psicanalítico comparando tudo que nós tínhamos feito com a sessão analítica, a relação analítica, e deu uma roupagem teórica que envelopava os três. Conclusão, nos transformamos num quarteto. Então, logo terminada a apresentação, convidamos a Marion para entrar e até hoje, já faz alguns anos, constituímos uma dos grupos de WhatsApp, que é o Quarteto Cinzeno, que se mantém em contínua comunicação. É muito divertido. Nós também fazemos parte de um outro grupo de analistas. Então, é um prazer estar aqui. Eu vou começar dizendo o seguinte: a escrita psicanalítica pode ser dividida numa atividade que tem dois grupos de trabalhos, os trabalhos compulsórios e os trabalhos espontâneos. Todo mundo é obrigado a fazer trabalhos durante a formação analítica. São os relatórios das supervisões, são os trabalhos feitos, dependendo do instituto, ao final de cada ano, por isso é cada semestre. Esses trabalhos compulsórios podem ser divididos em dois grupos, os chatos e os divertidos. Os chatos são aqueles que a pessoa se sente obrigada a fazer. E os divertidos são aqueles que a pessoa coloca alguma coisa da sua vida e da sua experiência e aproveita isso para crescer. Eu acho que um dos objetivos da escrita é encontrar diversão, fun, joy, alguma coisa que a pessoa tenha prazer. Do outro lado, existem os trabalhos espontâneos, que são aqueles trabalhos que nós escrevemos a partir de uma necessidade ou de uma situação. E eu encontrei, vou começar com um autor, e praticamente eu vou só citar esse autor, que é o André Green, que no seu livro sobre a loucura privada, ele começa dizendo que perguntaram por que ele escreve. E ele começou a dar uma série de respostas. A primeira resposta foi como um testemunho. Depois ele diz, bom, eu ouvi várias interpretações nas minhas análises. Necessidade de ser admirado, exibicionismo, rivalidade edípica e assim por diante. Depois diz ele, pode ser que mais intelectualmente seja o desejo de organizar a experiência dentro da teoria ou a expressão da minha busca pela verdade dentro da filiação freudiana. Mas depois ele diz, eu escrevo porque eu não posso fazer de outra forma. É uma necessidade pessoal de trazer algo consciente e o ego juntos na compulsão de escrever. E depois ele ainda diz que é uma forma de ele representar um tipo de psicanálise, que é a psicanálise francesa, à qual ele pertence. É muito interessante isso aqui, porque existem várias motivações. E cada um de nós tem motivações, obviamente, gerais e motivações pessoais. Por exemplo, como surge uma ideia? Eu acho que uma ideia para escrever um trabalho, mesmo os compulsórios, pode surgir de alguma situação clínica, de alguma dúvida teórica ou de alguma necessidade de expressar alguma posição. Como foi mencionado pela Marion, eu tenho tido este ano e o ano passado a necessidade de expressar uma opinião do ponto de vista psicanalítico sobre a situação que nós estamos vivendo. E, diferente de qualquer outro momento anterior, nos meus 70 e tantos anos, nesses 2 últimos anos eu tenho escrito diversos textos mais engajados na realidade, embora com o referencial psicanalítico. Esses textos saem no Observatório Psicanalítico, em outros lugares da Europa e da América Latina e na IPA. E me parece que são textos psicanalíticos. Por sinal, eu não consigo entender a diferença entre psicanálise pura
e psicanálise aplicada. Para mim, ou é psicanálise ou não é psicanálise. O olhar psicanalítico nos faz fazer várias coisas, atender pacientes, escrever trabalhos, nos posicionar e assim por diante. Agora, talvez seja interessante eu falar um pouco sobre como é que eu escrevo, porque cada um de nós tem a sua experiência. E eu acabei pensando como é que surge isso. Então, ideias, né? De repente surge uma situação clínica que eu não consigo ficar muito convencido do que eu estou fazendo, e eu então vou buscar a literatura, vou revisar, vou estudar, vou falar com colegas, e às vezes, a partir de uma situação particular, eu resolvo escrever um trabalho. Eu tenho um trabalho que eu escrevi no século passado, mas muitas vezes é citado no meu instituto, sobre a neutralidade analítica, que eu falo na neutralidade possível. Eu, particularmente, em Belo Horizonte, eu acrescentei algumas coisas, mas eu gosto muito desse trabalho, porque eu fiquei mais de um ano estudando, pesquisando, lendo todo Freud que eu podia, todos os autores da época, propus uma definição, e tudo começou de uma situação clínica em que eu tomei uma determinada atitude e pensei, será que eu estou saindo da neutralidade ou será que eu estou dentro? Então, a partir disso, eu comecei a me interessar pelo tema, que é um tema complexo e discutível até hoje. Alguma dúvida teórica, como eu disse, e alguma necessidade de expressar. Tem uma outra coisa que eu queria dizer. Hoje em dia nós temos uma outra forma de escrita. Não é só a tradicional forma através de livros. Nós temos a expressão, por exemplo, através de vídeos. Quer dizer, ficam gravadas essas conversas. Mas também nós temos uma nova forma de expressão, que é através de mensagens curtas. Eu, às vezes, faço a fantasia de pegar, por exemplo, as trocas nesse quarteto cinzeno e transformar num livro, Marion. Porque, às vezes, especialmente quando tu e as outras duas gurias falam, surgem ideias extremamente divertidas e criativas. Eu também tento participar, mas eu acho que é muito produtivo psicanaliticamente. São mensagens curtas, essas mensagens que a gente troca através do WhatsApp ou dos outros aplicativos, e eu acho que é uma forma de escrita contemporânea. Ela é sintética. Por exemplo, o Elias colocou ontem no OP uma mensagem do Ogden, 2 parágrafos. Eu acho que ele conseguiu sintetizar, com a sua lucidez habitual, a situação que nós estamos vivendo no Brasil. É uma escrita sintética. Nunca esqueçamos que possivelmente o discurso mais citado no mundo, ou o segundo mais citado no mundo, talvez o primeiro seja o do Marco Antônio, no Shakespeare, logo depois que mataram o César, mas o segundo é o discurso de Gettysburg, do Lincoln, que falou durante 4 ou 5 minutos. É uma joia de oratória e é absolutamente sintético. Curiosamente, o outro que falou naquele dia falou 1 hora. Ninguém sabe o nome do outro. O Lincoln ficou para sempre com o discurso de Gettysburg, está inclusive todo ele gravado naquele monumento que tem para ele em Washington. Bom, método de escrita. Só me dá uma situada no tempo, porque eu sou meio difícil de controlar o tempo. Quanto tempo eu tenho depois, ainda? Cláudia, ainda uns 5 minutos. Eu te sinalizo. Tá bom. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que todo aquele que pretende escrever, ele tem que ser basicamente um leitor. Todos nós, o Borges, por exemplo, dizia que, embora tenha escrito barbaramente, ele era essencialmente um leitor. Depois, quando ele ficou cego, ele ouvia, ele contratava pessoas para lerem para ele. A leitura psicanalítica, portanto, é indispensável, mas cada vez mais insuficiente. O drama da existência humana, para mim, é muito melhor descrito pelos romancistas, poetas, cineastas, pintores, escultores, músicos,
do que pelos analistas. Por esta razão, o que me estimula cada vez mais são as obras desses criadores. Então, essa é uma questão que me parece essencial. As pessoas que gostam de ler só psicanálise, ótimo. Tem que ler muita psicanálise para escrever alguma coisa. E não porque vão citar, mas porque essa leitura estimula. Os que, como eu, à medida que avançam no tempo e na experiência de vida e clínica, gostam de autores mais amplos e encontram nesses autores uma série de insights. Eu vou citar um único, que é o Carlos Drummond de Andrade, que me proporcionou escrever, há poucos anos atrás, um dos outros trabalhos que eu mais gosto sobre a função paterna, à luz da poesia dele. Como é que eu escrevo, então? Eu começo escrevendo mentalmente. Ou eu estou tomando banho, ou eu estou deitado antes de dormir, ou quando eu acordo, ou eu estou caminhando. Meu irmão, que é advogado e gosta de citações latinas, uma vez me citou solvitur ambulando, que é uma citação que quer dizer os problemas podem ser resolvidos caminhando. Então, eu vou escrevendo à medida que as ideias, a partir de uma inicial, vão se encadeando. E é curioso porque eu vou escrevendo mentalmente. Vou construindo frases, vou pensando, vou desenvolvendo, vou lendo e vou progressivamente tomando uma ou outra nota. Mas o curioso que acontece é que quando eu sento, eu produzo um texto praticamente pronto. Então, leva tempo para acontecer isso, que eu consiga chegar nesse momento. Mas quando eu chego, eu sei exatamente o que eu quero dizer. E a outra coisa que eu acho útil é, depois dessa primeira escrita, é seguir o conselho de vários escritores, que é deixar o texto dormir um pouco. Colocar em um lugar, botar numa gaveta, esperar uns dias, umas semanas, e revisitar. Aí nós vamos encontrar coisas que nós não nos lembrávamos, coisas que nós vamos tirar, coisas que nós vamos acrescentar. E uma outra coisa que também é discutível, algumas vezes eu mostro para alguém ler, outras vezes eu não mostro para ninguém ler. Eu não sei o que eu me arrependo mais, quando eu mostro ou quando eu não mostro. Eu uma vez escrevi um texto sobre um amigo meu que morreu há muitos anos, que eu citei um episódio da nossa vida em conjunto, e depois recebi uma sugestão de tirar, que aquilo ali estava muito coloquial. Tirei. Me arrependo amargamente. Ficou meio desidratado o texto. Então, às vezes é melhor a pessoa confiar mais no seu taco e mandar do jeito que está. E depois vai ter o diálogo com os editores. Acho que todos nós, a Marion também, eu fui editor de revista aqui, da revista de psiquiatria, que agora se chama Trends, do International Journal. E eu só queria dizer, acho que eu vou terminar, que esse trabalho que eu publiquei sobre a função paterna ficou muito melhor após o trabalho conjunto com o Jay Greenberg, que era o editor do Psychoanalytic Quarterly. Em suma, sugiro a todos que criem seus métodos de escrita, escrevam, não se assustem, e os textos poderão ser médios, bons ou ruins. Não importa, são as tentativas. Para terminar com o Borges, ele diz que qualquer poeta, por mais medíocre que seja, escreve de vez em quando a melhor página da literatura. Então é preciso tentar e tentar e tentar. Eu sei que vocês têm um prazo limitado, não dá para deixar o artigo dormindo. Sugiro que vocês escrevam e enviem, porque vão dar um testemunho, vão participar desse momento histórico. E eu cumprimento a ABC por manter há 7 anos essa tradição. É um testemunho, como dizia o Green, é um documento que mostra a vitalidade da psicanálise brasileira.
Maravilha, obrigada, Cláudio. A gente vai poder, né? A Marion agora também vai ter o tempo dela e depois a gente vai poder circular e tu trazeres mais ideias aí à medida que a conversa anda. Mas obrigada por esse início, foi um estímulo. Marion, por favor. Bom, então, também agradeço ao gentil convite da Associação Brasileira de Candidatos para conversar com vocês sobre a escrita e também, mais especificamente, sobre o meu processo de escrita. Vocês vão ver que tem vários pontos em comum com o Cláudio, com o que ele acabou de dizer, e também em termos de processo pessoal radicalmente diferente. Eu falei, nossa, olha só como o Cláudio escreve, então, né, o método dele. Vai ser muito divertido a gente poder cotejar. Bom, então eu vou começar pelo óbvio, que é o seguinte: quem quer escrever precisa ter o que dizer e precisa gostar de escrever. Claro que tem as obrigações curriculares, mas mesmo aí tem que ter o que dizer. Eu acho que uma boa parte da dificuldade com os relatórios, que são a escrita compulsória, como o Cláudio disse, a maior parte da dificuldade está mais para o lado de ter o que dizer do que de saber escrever ou escrever bem. Se você tem o que dizer, já é meio caminho andado, porque os institutos eles não querem formar escritores, querem formar psicanalistas. E se você pratica a psicanálise e pensa sobre essa prática, então você tem o que dizer. E para efeitos da formação, o que interessa, pelo menos do meu ponto de vista, é o teu pensamento clínico. Interessa como você pensa a sua clínica e o que você pensa a partir da sua clínica. Agora, para quem quer escrever para além das obrigações curriculares, é fundamental gostar das palavras, gostar de construir frases e de transmitir ideias por escrito. Eu conheço, todos conhecem, excelentes analistas que não gostam, não conseguem ou não querem escrever porque se expressam muito melhor falando. Fora isso, a escrita tem que cumprir uma função na vida da pessoa. O texto tem que nascer de dentro para fora, quer dizer, em resposta a algum tipo de necessidade. Pode ser a necessidade de se apropriar melhor de alguma ideia, de algum conceito, de alguma experiência, ou pode ser a necessidade de compartilhar alguma coisa com os colegas. No meu caso, eu gosto de pensar, de entender e de descobrir alguma coisa nova. Mas eu só consigo pensar por escrito. Eu só penso enquanto eu escrevo. Eu só entendo e descubro coisas durante o processo de escrita. E eu só consigo me apropriar de alguma ideia quando eu consigo explicar essa ideia para mim, primeiro, e depois para os outros, com as minhas palavras e do meu jeito. Eu preciso digerir os autores até que eles se tornem parte de mim, da minha carne psicanalítica. E eu faço essa digestão escrevendo. Já me perguntaram como é que surge a ideia de um texto, como nasce um texto. Bom, depende do texto, mas, de modo geral, em tudo que eu escrevo, teoria e clínica andam sempre juntas. Eu só entendo a teoria na clínica, e a clínica só faz sentido para mim com a teoria. Então, um texto teórico clínico, ele pode surgir da necessidade de estudar ou de aprofundar um tema ou uma determinada situação clínica. Outro texto pode surgir por encomenda, por exemplo, ser convidada a falar sobre um tema, como esse texto de hoje. Tem textos em que eu quero compartilhar alguma coisa que eu descobri e eu entendi. É na linha de, olha que legal, olha que interessante isso que eu consegui entender. E eu também escrevo textos informais para um público mais amplo no meu blog Loucuras Cotidianas. O que, em geral, eu acho que marca os meus textos é que eu
tento mostrar a beleza e a potência da psicanálise no dia a dia. Então, são escritas completamente diferentes umas das outras. Cada texto nasce com uma forma e por um motivo. Só para dar alguns exemplos. Eu escrevi o livro Neurose e Não Neurose porque eu queria entender a diferença entre esses dois grandes campos da psicopatologia psicanalítica, porque essa era uma lacuna importante na minha formação. Eu escrevi Transferência e Contra-Transferência, outro livro, porque eu precisava entender melhor esse conceito, me incomodava um certo jeito de tratar a transferência como se fosse sinônimo de relação com o analista. Então, eu precisava aprofundar o tema para mim mesma. Tem aquele texto sobre o supereu cruel que nasceu de uma necessidade clínica. Para trabalhar com certos pacientes, eu precisava entender melhor como se constitui essa instância. Esse texto é um exemplo de pesquisa clínica. Tem aquele texto que acabou de sair na revista brasileira sobre 3 formas clínicas de depressão. Esse texto foi escrito porque eu sou do signo de Virgem. Dizem que as pessoas desse signo são organizadas. Nas minhas coisas pessoais, eu sou muito bagunçada, mas em compensação, eu não aguento bagunça epistemológica. Eu escrevi o texto sobre depressões para organizar essa bagunça. Eu quis mostrar que um mesmo sintoma, a depressão, é produzido por dinâmicas metapsicologicamente distintas. Eu escrevi também 2 livros em forma de diálogo. O primeiro deles, o Cláudio me deu a honra de escrever a 4ª capa. E esses livros têm uma outra origem. Um parênteses. Quando eu tinha uns 30 anos, eu fiz uma vez um mapa astral. Eu não me lembro nada do que a astróloga disse, mas eu lembro que ela olhou nos meus olhos e falou assim: você precisa ter alunos. Na época, eu nem sonhava com isso, mas ela tinha razão. Nesses 2 livros, dá para ver 2 coisas: a minha paixão pela psicanálise e o meu desejo/necessidade de me comunicar com os meus jovens colegas. Eu já fui uma jovem analista e eu lembro muito bem como eu queria que alguém conseguisse me explicar coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Então, eu escrevi esses 2 livros por identificação com o jovem colega, com as suas angústias e as suas questões. Já me disseram que esses meus diálogos são um gesto de amor para com o leitor. É verdade. E tem também ali uma entrega emocional. Escrever, para mim, é um ato erótico, é uma atividade sexual, no sentido psicanalítico do termo. Pensando bem, eu estou aqui falando sobre como nascem meus textos, mas enquanto eu faço isso, tem um novo texto querendo nascer. Para tudo! Que texto é esse que quer nascer? Vejam só, para falar do meu processo de escrita, a minha primeira ideia foi escrever sobre como surgiram alguns dos meus textos. Não ficaria ruim, eu acho até que vocês iriam gostar. Mas agora eu não quero mais falar disso. De repente, essa ideia me parece sem graça. Eu sinto uma urgência de mudar de rota. O texto que eu realmente quero escrever é uma conversa muito pessoal com vocês, e não uma análise dos meus textos ou aquela reconstrução que eu estava fazendo sobre como eles surgiram. Esse novo texto me agrada bem mais porque ele é mais visceral e por isso ele é mais vivo do que aquele que eu não vou mais escrever. É assim que acontece com todos os meus textos. Eu tenho um ponto de partida, mas eu nunca sei aonde eu vou chegar. Porque se eu quero produzir alguma coisa de vivo e de visceral, eu preciso aceitar as mudanças de rota que se impõem. Mudar de rota significa conseguir
desapegar totalmente de uma ideia que me parecia ótima 1 minuto atrás, para começar a me dedicar a outra que se impôs agora e me capturou. Se eu fosse publicar tudo isso numa revista, talvez agora eu deletasse tudo aquilo que eu tinha escrito, e é por isso que o processo de escrita tem a sua dose de angústia, mas tem sua beleza. Aqui e agora, nós estamos vendo um novo texto vir à luz, bem debaixo dos nossos narizes. Agora, eu estou firme na nova rota de escrever um texto que seja uma conversa pessoal com vocês. Quero falar um pouco sobre a estética dos meus textos. Com muita frequência, meus leitores e leitoras dizem que gostam dos meus textos porque são muito claros. De repente, esse comentário se organizou em um novo sentido para mim. Acaba de me ocorrer que os meus textos têm uma estética própria. Acaba de surgir, não sei de onde, a expressão estética da clareza. Vocês percebem o que significa pensar por escrito? Se eu não estivesse escrevendo, eu jamais pensaria em qual é a estética dos meus textos. E muito menos surgiria essa expressão, estética da clareza. Eu não li isso em nenhum lugar, simplesmente surgiu. E eu sinto que ela contém uma verdade que me diz respeito. Eu acho que essa é a estética que os leitores reconhecem quando vêm me agradecer pelos meus livros. Não tem nada a ver com escrever bonito. Eu busco a beleza da organização das ideias. Eu preciso esculpir uma frase até ela ficar perfeitamente clara, até eu sentir que ela está esteticamente resolvida, que ela comunica bem, com as minhas próprias palavras. Eu não conseguiria escrever nada complicado, nem que eu me esforçasse muito. Frases feias ou frases pouco claras me incomodam nos meus textos ou nos textos dos autores que eu leio. Eu sofro muito e muitas vezes eu desisto de autores que escrevem de um jeito confuso ou complicado. Vocês que estão acompanhando o nascimento desse texto percebem que eu estou o tempo todo num diálogo interno com vocês. Eu estou escrevendo isso no dia 10 de março, mas eu já estou conversando com vocês como se fosse dia 10 de abril. Aliás, eu preciso dizer que o processo de escrita desse texto começou no minuto em que eu aceitei o convite, que foi mais ou menos há uma semana em relação ao dia 5 de março, portanto, no fim de fevereiro. E isso porque, na mesma hora que eu aceitei o convite, começou uma angústia que eu conheço bem. Meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou escrever sobre o meu processo de escrita? Será que eu tenho alguma coisa a dizer? Será que esse texto vai nascer? É para acabar com essa angústia que eu prefiro escrever logo, em vez de deixar para a última hora. E tem a vantagem que dá tempo de reler o texto várias vezes, ir lapidando devagar, para ele ficar cada vez mais maduro e cada vez mais resolvido. E aqui eu finalizo com o que poderia ter sido o ponto de partida. Como psicanalista, eu sei que tudo o que fazemos depende do nosso mundo interno. Com a escrita, não poderia ser diferente. Estamos sempre em diálogo com os nossos interlocutores internos. É muito mais fácil escrever quando esse diálogo se dá com interlocutores internos do bem. E é assim que eu imagino vocês, hoje, no dia 5 de março. Dificilmente esse texto poderia ter a cara que tem
se eu imaginasse uma plateia hostil. É claro que assim que eu escrevi essa primeira versão, ou a primeira versão, eu também entreguei o texto para 2 ou 3 interlocutores externos, que para mim essa interlocução é sempre essencial para eu tomar alguma distância daquilo que eu escrevi. E voltando para o nosso diálogo interno, para conseguir escrever, eu preciso imaginar que vocês me escutam com interesse, mas também com afeto. E quando eu imagino essa boa energia, eu quero retribuir, eu tento dar a vocês o melhor de mim. O texto pode não ser brilhante, ele não precisa ser brilhante, mas é sempre melhor quando ele passa uma boa energia. Anotem, porque essa é uma dica importante. Muito obrigada pela atenção e também pelo afeto. Obrigada, Marion. Que delícia, que privilégio poder te ouvir nesse percurso que tu vais nos convidando a fazer, pelos teus processos, teus métodos. Acho que tu e o Cláudio inserem a ideia da escrita. Não é à toa que essa atividade reúne agora, nesse momento, mais de 100 colegas interessados em poderem aprender e trocar com vocês. Inserem a ideia da escrita como um ato de amor, de generosidade, de liberdade, acho que é um ponto que vocês dois mencionaram, né, de que cada um de nós possamos encontrar os nossos métodos e nos movermos dentro disso. E ouvi a Marion falando que ela se questiona se há algo que possa ser dito, eu acho que também é libertador para todos nós, porque imagino que essa seja uma dúvida que em alguma medida sempre nos acompanha, né, uma certa, não sei se insegurança é a palavra, mas uma certa dúvida de que maneira a gente pode contribuir, o que falar, o que dizer. E nós, nessa fase de começo de escrita psicanalítica, ouvir vocês tão experientes nesse processo, nos trazendo essa perspectiva, eu acho que também libera pontos em cada um de nós. Muito obrigada. E, Geraldo, tu assumes a condução agora, é isso? Bom, ok, Aline, obrigado. Obrigado ao Cláudio, a Marion, a todos que estão aqui com a gente dividindo esse momento. Bom dia novamente para aqueles que entraram após os cumprimentos iniciais. E agora vamos dar início a essa terceira etapa, que seria um bate-bola, perguntas e respostas espontâneas aí do nosso público. Eu pediria que, por favor, a pessoa se inscrevesse pelo chat, colocasse aí o nome. A pessoa pode fazer a pergunta por escrito, eu posso ler, mas de preferência, se quem quer perguntar puder abrir a sua câmera e conversar com a gente, fazer a pergunta em tempo real aqui, seria muito, muito, muito melhor. Eu pediria que as perguntas procurassem ser bastante objetivas, para que a gente possa gastar o maior tempo possível escutando nossos convidados e as suas respostas, que podem costurar, inclusive, mais de uma pergunta e trazer à tona novas reflexões. Então, nós já temos aqui o primeiro inscrito, é o meu amigo Helder, e eu passo a palavra. Por favor, Helder, de preferência em torno de 1 minuto, 2 minutos de pergunta. Bom dia a todos. Estou muito feliz de ter podido testemunhar a fala do Cláudio e de Marion, pessoas que são muito caras para mim, e sempre que eu tenho a oportunidade de escutá-los, aprendo demais. Também quero agradecer à ABC por deixar que nós possamos entrar em contato assim com a intimidade do pensamento deles, né, sobre algo que para nós, mas principalmente para mim, é muito difícil fazer, que é encontrar palavras para expressar aquilo que eu estou pensando e sentindo. É sempre um sofrimento para mim escrever, né? Eu sei que vocês colocaram também, assim, que obviamente, guardadas as proporções, vocês também sofrem nesse processo de parir um texto, né? Mas o Cláudio colocou uma coisa que me agradou muito, né? Pensar, assim, quando ele diz que escreve primeiro mentalmente, né? Eu fiquei pensando que eu acho que se escreve primeiro na alma, né? Na tessitura da alma. E isso foi muito, muito interessante pensar, porque
fez um contraponto com o que a Marion colocou, né? Assim, ela vai pensando ao escrever e você vai se movimentando na escrita mentalmente e depois despeja isso no papel. E a Marion vai digerindo, como ela colocou, na medida em que ela vai podendo encontrar essas palavras, né? E vão brincando, acho que esse é um ponto interessante, vocês vão brincando com essa possibilidade da escrita, isso deixa a coisa mais leve, no meu entendimento, né? Para mim foi muito bacana escutar isso. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre quando esse processo, e se esse processo se interrompe em vocês, né? Uma espécie de inibição, pode dizer assim, né? O que vocês costumam fazer, se isso ocorre, viu? No resto, muito obrigado, bom dia. Bom, vocês podem ficar à vontade, Cláudio e Marion, para comentar logo agora. Nós não temos ainda uma outra pergunta. Quer falar, Cláudio? Geraldo, eu fiz uma pergunta, mas eu não sei se você está lendo lá no... Se eu estou no lugar certo, né? Eu estou no lugar de bate-papo, onde a Aline pediu para fazer as perguntas. Aí eu fiz e vi que algumas pessoas também fizeram, tá? Ah, ok, então. Então, após ele responder essa, Aline, eu lhe passo a palavra para caso você queira fazer a pergunta aqui de forma falada, tá certo? Pode ser assim? Pode, só que tem gente na minha frente. Eu acho que talvez fosse interessante seguir. Eu vou seguir a ordem e passo a palavra para que as pessoas falem, se apresentem e façam a pergunta diretamente. Começa? Posso começar? Pode sim. Curiosamente, eu me lembrei de uma situação que não tem nada a ver com a escrita. Uma vez eu estava com a minha esposa em Viena e, naturalmente, o objetivo básico era fazer uma visita à casa do Freud, entre outras coisas artísticas. E, por alguma razão, todos os dias ela me dizia, afinal, nós não vamos lá na casa do Freud? E eu respondia, não estou com vontade. Mas como? Nós viemos aqui, tu queria... E foram se passando alguns dias e eu não conseguia ir na casa do Freud. Até que finalmente eu tive um sonho, que obviamente eu não vou contar, porque vocês poderão pensar em 1000 interpretações. Era um sonho com um personagem da história portuguesa, muito antigo, e eu analisei esse sonho detidamente e finalmente eu acho que eu entendi por que eu estava com essa inibição. E aí eu disse, agora eu posso ir lá na casa do Freud. Então, eu queria dizer com isso que a tua pergunta é muito importante porque existem inibições. E às vezes a gente não consegue começar a escrever, começar a pensar, no caso que eu começo a pensar, e outras vezes não consegue terminar um texto. Então, a Marion disse muito bem, é uma experiência vital muito forte. E tem uma questão com as palavras que ela destacou. Eu gosto muito das palavras, por isso que eu gosto muito da poesia. E como diz o Ogden, a poesia é algo que a gente tem que ler em voz alta. Mas às vezes acontece que não se consegue por alguma razão. Por exemplo, tem certas escritas que, considerando o momento do ciclo vital em que eu sou convidado, lamentavelmente com frequência, para escrever alguma coisa sobre um amigo ou amiga que morreram. Nem sempre eu consigo, e às vezes eu não aceito, porque eu não tenho condições de compartilhar o que eu estou sentindo com ninguém. Então, são situações individuais ou são situações que nós vivemos que podem nos produzir inibição e que, inclusive, o convívio com as palavras, né, que são coisas tão lindas,
a estética, o som, a beleza dessas palavras que se juntam, quando elas conseguem se transformar num texto, é uma coisa muito linda. Às vezes não dá. Então eu digo sim, é preciso a gente se respeitar as nossas limitações. Às vezes alguma coisa vai ser escrita muito tempo depois, uma ideia, uma questão teórica, uma dúvida. Eu acho que essa convivência com a escrita também nos ajuda na nossa permanente autoanálise. E eu também queria dizer que, dependendo do momento e do texto, alguns textos são escritos para uma pessoa, que não necessariamente vai saber que esse texto é escrito para ela ou para ele. Mas a gente, às vezes, eu penso em alguém para quem eu quero dedicar ou dizer ou trocar essa mensagem. Então, eu realmente é um processo como todos os demais da vida e da análise. É preciso respeitar os ritmos, as oscilações dos estados mentais. E não é um processo sem angústia e sem sofrimento. Bom, então, do meu lado, com relação a essa inibição na escrita, comigo é diferente. Quando eu começo um texto, quando eu tive uma ideia e eu quero escrever sobre aquilo, eu não consigo parar. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu não quero fazer outra coisa. Eu fico tomada e apaixonada por aquela atividade que, como disse o Cláudio agora, é uma atividade vital e também, para mim, erótica, né? Então, eu sento para escrever e eu quero ter 8 horas seguidas, sem interrupção, para poder escrever. Eu não sinto o tempo passar e eu só... Quer dizer, eu sou obrigada a interromper muitas vezes a escrita, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas eu gostaria de poder ficar me dedicando só àquilo pelo tempo que fosse necessário até eu conseguir escrever o primeiro ponto final. Quando eu digo o primeiro ponto final, é porque depois eu vou reescrever aquele texto umas 10 vezes. Né? Vou deixar o texto descansar, vou retomar dali algum tempo, vou dar para pessoas lerem e vou me nutrir do que elas disserem, mas então tem esse processo. Mas o primeiro ponto final, que é o primeiro rascunho, eu gostaria de escrever de uma vez só, se eu pudesse. Então, eu não sei, né, se é porque é tão necessário e vital, eu não conheço essa inibição na escrita, né? Eu posso lutar com jeitos de tentar explicar ou apresentar uma ideia. Eu posso, às vezes, passar bastante tempo em um único parágrafo, até a ideia tomar forma, porque ela vai tomando forma à medida que eu escrevo, né? Então, eu posso lutar muito em uma página, bastante tempo, mas eu não considero que isso seja uma inibição, eu considero que isso é parte do processo. Enfim, né? Então, é o que diz o Cláudio, cada um tem o seu jeito e cada um tem que respeitar o seu próprio método. Não sei se respondi para o Helder. Eu agradeço demais a fala de vocês, viu? Um abraço. Obrigado, gente. Ou seja, é algo muito singular, né? Como é que a gente lida com a exposição que é inerente ao processo da escrita? A gente está, de certa forma, se despindo naquele processo. E as forças para nos estimular ou para nos paralisar é algo muito pessoal, muito íntimo. Mas, para mim, está plenamente
meridianamente claro. Então, vamos voltar aqui para as perguntas. Nós temos aqui a Letícia Casagrande, ela quer nos colocar o que deseja saber em relação a Marion. Bom, então eu vou ler a pergunta dela aqui, que pediu que a Marion se poderia citar onde localizar Oi, qual eu obra... consegui soltar aqui o microfone. Tá A bom. minha pergunta é porque vocês trouxeram essa questão do processo de inibição, se está relacionado com o texto que a Marion falou do superego cruel e em qual obra que ela escreve sobre isso, para poder localizar e ler depois. Em qual obra eu escrevo sobre o superego cruel? Tu citaste isso na tua fala antes. Sim. Bom, o superego cruel está publicado nesse meu último livro, A Posteriori, um Percurso, e também nos Novos Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica. No livro Novos Diálogos, o texto foi transformado em diálogo, e no A Posteriori, um Percurso, ele está na íntegra, e ele também saiu em 2015 na Revista Brasileira, que foram os textos do Congresso de 2015, e quando esse texto ganhou o prêmio Durval Marcondes. E ele está relacionado com esse processo de impasse ou inibição no processo de escrita? Não? Tá bem, eu achei que estava combinado com essa ideia. Tá bem. Não, mas indiretamente tá, porque eu estava dizendo que para eu conseguir escrever, eu preciso imaginar um interlocutor interno do bem. Isso, por isso que eu pensei que estaria relacionado. Tá bem. Não, tá? Obrigada pela atenção. Nada. Obrigado, Marion. Uma outra pergunta da Tatiana Bittelman. Ela está aqui com a gente. Tatiana? Bom, é algo bastante objetivo. Já foi respondida pelo colega, que a Tatiana perguntava, Cláudia, onde está o texto do Ogden? Um colega já respondeu que foi publicado no Observatório Psicanalítico e já sinalizou como se inscrever, inclusive. Aqui quiser no texto. expressar para a Lina, tá bem. Tá, então Agora vem a Lina Rosa. Por favor, Lina. Pode fazer sua pergunta. Pronto, vocês estão me vendo agora que no começo a câmera não estava deixando eu entrar. Sim. Gente, primeiro, muito obrigada. Foi muito bom. De ambos, eu pego coisas. Eu venho do percurso inverso, né? Eu venho da escrita criativa. Minha formação é de jornalismo cultural, de comunicação social, de direção de criação. Então, eu me identifico muito com o Cláudio quando ele fala dessa coisa divertida. Acho que o processo divertido ele ajuda você a pensar e a criar soluções mais interessantes para expressar. Tem também uma identificação com ele por eu ter vindo dessa outra área onde eu li bastante, onde a literatura sempre foi muito preciosa, a fazer esse enlace com a teoria, de algum modo, com alguns textos literários. E aí vem a questão, né? Quando Marion, e eu queria que os dois pudessem comentar sobre isso, quando Marion coloca que ela escreve sempre, né? Imbricando a teoria e a clínica. E para mim, que ainda não tenho uma clínica, não sei, nos meus 20 anos como analisanda, ou seja, não tenho experiência clínica para poder fazer esse enlace, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Obrigada. Beba cachaça. Beba cachaça. Eu estava dizendo, né, que eu penso por escrito, mas eu também tenho um tipo de pensamento que precisa de abrir a câmera aqui, vai ficar a cama bagunçada. Então sai daqui, cara. Pra que tu vai abrir a câmera? Se eu quiser fazer uma pergunta, não te mete.
Pronto, Marion, entrou um áudio no meio da chamada, mas já voltamos a te ouvir bem, já foi bloqueado. Por favor, Marion e Cláudio. Marion está sem o som. Ah, pronto. Com relação, então, a essa questão da teoria e clínica juntas, né? Eu não sei, no meu caso, eu tenho dificuldade com um pensamento excessivamente abstrato. Eu preciso de, por exemplo, se alguém explica uma ideia, um conceito, eu sempre digo, me dá um exemplo. E se a pessoa dá um bom exemplo, eu falo, então entendi a ideia. É isso, entende? Quer dizer, eu preciso aquela ideia realizada, materializada, concretizada na clínica. Por outro lado, uma sequência clínica só ganha inteligibilidade para mim se a teoria me ajudar a dar um sentido àquela sequência clínica. Por exemplo, às vezes eu leio artigos dos nossos colegas franceses que têm a capacidade de fazer um pensamento metapsicológico completamente abstrato. Eu não consigo seguir direito esse tipo de texto. Só quando esse pensamento metapsicológico aparece encarnado na clínica. É isso que eu quis dizer. Então, na hora que eu também estou tentando explicar alguma coisa, eu funciono do mesmo jeito. A teoria e clínica formam uma mesma coisa. É como se fossem dois lados de uma moeda. São a mesma coisa, teoria e clínica. São linguagens diferentes para dar conta de uma mesma coisa. Não consigo explicar melhor do que isso. Cláudio, e você? Tem que abrir seu microfone, Cláudio. Cláudio, ainda está fechado o microfone. Cláudio? Sim? Agora abriu, agora. Tá. Eu estava pensando, me associei quando eu ouvi a Marion respondendo para a Lina, que o Goethe tem uma frase que o Freud citou mais de uma vez, que é a seguinte: cinza, meu amigo, é toda a teoria, e verde a árvore frondosa da vida. Eu acho que nós não podemos viver sem alguma teoria, mas também eu compartilho com a Marion essa dificuldade de excessivas abstrações teóricas ou metapsicológicas sem alguma aproximação ou ilustração clínica. A menos que nós sejamos teóricos. É possível que a pessoa seja um teórico abstrato que vai fazer algo, uma dissertação, uma tese absolutamente conceitual, academicamente. Mas para um analista clínico, qual que é o nosso caso, eu acho que nós precisamos casar essas duas formas de ver. Então, realmente, para mim, é muito importante ver onde é que está acontecendo e como está acontecendo. O outro aspecto que tu citaste, que é a questão da literatura, como eu já disse antes, eu acho muito útil para entender determinadas coisas a forma como os escritores e os poetas descrevem situações da vida. E eu tenho uma experiência que é muito curiosa, porque às vezes, quando eu vou querer formular uma interpretação, o que me vem à mente é uma poesia, ou uma frase, ou uma situação que eu li em algum livro e que eu tento, eu não vou ficar contando histórias de livros, de poesias, declamando poesias, mas eu tento transformar numa interpretação. Então, essas associações
Por isso que eu defini, uma certa altura, que a escuta analítica é um processo mental complexo, em que entra em jogo toda a experiência de vida e de análise de cada um de nós. Não só a experiência como paciente se supervisionando, não, tudo, toda a nossa vida. Porque nós podemos associar com um ex-paciente, com um atual paciente, com um personagem da literatura ou de outros campos que a pessoa goste. Então, eu acho que a pessoa inteira está, naquele momento, se relacionando com o paciente. Quando eu disse há pouco que eu acho muito lindas certas situações com as palavras, eu também acho muito lindas certas situações da clínica psicanalítica. Há determinadas sessões, há determinados momentos, há determinadas interpretações, especialmente aquelas que surgem do trabalho conjunto dos dois sobre um determinado tema, que dá um prazer estético, além do prazer de estar fazendo alguma coisa terapeuticamente significativa. Então, às vezes, me acontece de escrever alguma coisa que eu paro e digo, mas não é possível. Eu mesmo escrevi isso aqui. E fico contente. E, às vezes, depois de uma sessão, eu tenho a necessidade de me levantar, dar uma caminhada assim, para digerir todo aquele quantum emocional que apareceu ali. Agora, com toda essa questão das análises à distância, né, alguns dizem, isso não acontece. Não é a minha experiência, isso acontece também. Existem momentos que nós conseguimos trabalhar muito próximos dos pacientes e são coisas que a gente, aliás, depois fica como um tesouro para a nossa própria experiência clínica posterior. E fica muito bom, porque isso aqui foi um momento que ambos, né, a Marion enfatizou uma coisa importante, há um componente erótico, há um componente de intensa vitalidade na escrita e também há esse componente na relação analítica. Há algo amoroso sendo construído a dois. E também há, ao lado, muito ódio, muita resistência, etc. E tal. Isso a gente conhece bem e tem mais até facilidade, quem sabe, do que reconhecer o que é possível fazer junto. Cláudio, muito obrigado. Amigos, Geraldo, posso acrescentar só mais uma coisa a respeito desse casamento com a literatura? Claro, sempre, Marina. É que eu queria compartilhar uma ideia que eu estou perseguindo recentemente, faz uns meses, que é a ideia de escrever pequenos textos na voz de uma criança de 2 ou 3 anos. Portanto, um componente de ficção. O narrador dos meus textos, desses pequenos textos, o narrador é uma criança de 2 anos. Eu tenho tentado dar voz e palavras que uma criança não tem para falar da sua experiência na relação intersubjetiva com o seu objeto primário. E tem sido uma experiência divertida e difícil. Eu tenho chamado isso de ficção com base em fatos reais. Eu me sinto produzindo algum tipo de literatura mesmo, né? Meu nome é Julinha, tenho 2 anos e meio, quero contar para vocês o que me aconteceu. E aí, enfim, mas são textos em que a teoria está totalmente encarnada e imbricada naquilo que a criança está contando. É a teoria em estado nascente. É um outro jeito que eu encontrei de transmitir teoria desse jeito encarnado. Era só um comentário por conta da ideia da literatura. Eu queria agradecer as respostas e achei lindo esse seu adendo, porque quando o Helder falou, né, da dificuldade dele de escrever, tendo ele vários casos clínicos, eu me apresento no sentido oposto, né, tendo uma facilidade de escrita, entretanto,
É muito desafiador para mim fazer os trabalhos da sociedade psicanalítica, exatamente porque me carece, eu sinto falta dessa vivência clínica que você coloca aí, né? Então, assim, tudo isso que vocês colocaram é muito enriquecedor e traz muita reflexão. Muito obrigada. Meus amigos, nós temos um conjunto aqui agora de 6 perguntas e nós temos 15 minutos. Então, eu pediria para os que vão usar o uso da palavra agora nas perguntas, procurar ser o mais objetivo possível para que todos possam ser contemplados. Então, vamos começar pela Renata Tasca. Por favor, Renata. Geraldo, com licença, desculpe, uma pequena intromissão. Uma sugestão, se você está bem. Temos 6 inscritos: Betina, Renata, Mônica, Tiago, Isabela e Juliana. Se nós agrupássemos em 2 grupos de 3 colegas, Betina, Renata e Mônica fazem suas perguntas de forma mais sintética, Cláudio e Marion podem oferecer um retorno, e vamos para os 3 colegas ao final, para eles terem tempo de fazerem uma síntese e um fechamento. Fica bem? A gente aproveita. Aline, claro. Então, vamos lá. Primeiro, Renata. Bom dia a todos. Agradeço a disponibilidade de vocês e esse evento da ABC. É sempre bom ver pessoas queridas aqui. Bom, ouvindo o Cláudio e a Marion, fiquei pensando um pouco, né, na dificuldade de selecionar as ideias, né? Porque eu pensei na Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que ela diz, né, que às vezes a gente precisa abandonar um livro ou um texto na mente enquanto a gente está escrevendo um determinado livro ou um texto. Então, eu queria ouvir de vocês como é que é administrar isso, né? Porque, como a Marion mesmo colocou, a gente vai escrevendo e outras ideias vão surgindo, o texto vai tomando um corpo e uma forma próprios, né? E às vezes a ideia inicial ela se perde e outra ocupa esse espaço. Então, às vezes não dá para deixar o texto dormir, né? Como o Cláudio colocou, mas as ideias vão nos ocupando. Então, como é que né, que vocês pensam essas ideias todas que nos invadem e como uma dica de administrá-las? Obrigada. Obrigado, Renata. Vamos juntar aqui com mais 2 perguntas. Então, na sequência, a Mônica. Oi, Marion. A minha pergunta vai na mesma linha da Renata, mas seria ao longo de um dia inteiro, ou de 2 ou 3 dias. A gente é invadido por uma série de sensações que às vezes se juntam à escuta, então a gente escuta algo, sente algo, olha pela janela, vê alguma coisa, conecta com aquilo. Como vocês fazem isso? É uma curiosidade, ao longo da semana, do dia, da vida? Qual é o texto que vai ser escrito? Quando? Né? Em que momento é escrito e é selecionado? Ao contrário, é selecionado dentro de vocês e escrito. Às vezes a gente escuta o paciente, logo em seguida vem o outro, e a gente sente essas mesmas coisas com esses 2 pacientes. Como vocês fazem? Obrigado, Mônica. E a terceira pergunta do bloco seria do Tiago, para que os palestrantes possam responder. Tiago? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei assim, muito intrigado com um comentário que vocês fizeram, né, tanto o Cláudio quanto a Marion, que é desse interlocutor do bem, como a Marion falou, ou um destinatário, como o Cláudio disse, né? E uma coisa que sempre eu pensava era assim, para quem a gente escreve, né? Quem é esse outro, né? Que a gente escreve algo, né? Que a gente dirige algumas linhas ou que a gente tenta formular algo de uma vivência, né? De um impulso. Isso é uma coisa que me intriga muito, porque meu analista frequentemente me perguntou isso durante a análise, eu nunca soube responder. Para quem que você escreve? Né? E eu achei muito interessante a reflexão de vocês nesse sentido, né? A Marion salientou isso, né? De um interlocutor que pode acolher essa escrita, né? Que pode
pode recebê-la, né? E o Cláudio falou de um destinatário, né? Alguém a quem essa escrita se dirige. Isso me ajuda a clarear um pouco as ideias a esse respeito, né? De algo que eu sempre ignorei. Obrigado. Cláudio, começa. Tá. Vou tentar ser o mais sintético possível. Essas perguntas precisariam mais tempo para a gente refletir. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que nós temos muitas coisas para fazer. E uma das coisas que nós temos na nossa função atual é avaliar trabalhos de outros, ler trabalhos de colegas, ler textos que nós precisamos dar um parecer, sugestões, etc. Então, é realmente como acomodar o que nós estamos escrevendo com o trabalho clínico, com a vida pessoal e com uma outra quantidade de coisas que nós precisamos também nos dedicar. Eu me sinto, às vezes, meio assoberbado quando alguém me escreve assim, o que tu achaste do meu trabalho? Eu tinha esquecido que a pessoa me mandou um trabalho para eu ler há um mês, eu não tive tempo até o momento de ler, então vou ler esse fim de semana, o que também gera outros problemas familiares, porque a pessoa tem que invadir a sua hora de lazer. A única coisa que eu posso dizer a respeito disso é que a gente tem que ir vivendo da maneira que é possível. Mas eu tenho uma coisa parecida com a Marion. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, essa coisa não me larga. Eu posso estar lendo outra, eu posso estar atendendo os pacientes, mas vem. Eu, às vezes, sonho. Eu estou... Ela usou, está encarnado, está encanzinado. Realmente, pode ser que esse texto esteja dominando a minha mente, porque eu preciso, de alguma maneira, desenvolvê-lo até o primeiro ponto final, como ela disse. Então é isso. As solicitações são muitas, tem toda a realidade externa, esse mundo louco que todo mundo está vivendo. Eu acho que a gente tem que tentar não perder uma certa disciplina, uma certa objetividade, mas o mundo interno está em ebulição permanente. E esse foco no trabalho é muito interessante. Eu tenho essa experiência. Uhum. A ideia de foco realmente é muito importante. Quando eu estou escrevendo um texto, é porque eu quero transmitir alguma coisa, mesmo que eu não saiba exatamente o quê. Tudo aquilo que for acessório àquilo que eu quero transmitir, eu tenho que desapegar. Simplesmente, né? A ideia do foco, eu não sei bem como é que a gente faz, mas ele se impõe. Então, como é que faz para selecionar as ideias quando tem muitas ideias acontecendo ao mesmo tempo? Bom, o que eu quero realmente falar? Isso aqui tem a ver com o que eu quero falar? Então, eu incluo no texto. Isso aqui é uma ideia acessória? Então, eu não incluo nesse texto. Eu incluo, mas depois eu deleto, né? Isso com relação à escrita. E com relação à ideia do interlocutor e do destinatário, de fato, eu acho que são ideias ligeiramente diferentes. O meu interlocutor do bem, ele está interessado, mas o destinatário é alguém que eu gostaria que visse as coisas de um jeito um pouco diferente do que na minha cabeça ele vê. E eu queria exemplificar isso com textos que a gente lê às vezes, são textos briguentos. O autor está brigando com alguém da cabeça dele, que a gente até às vezes sabe quem é pelo tipo de texto, né? Então, né, a gente identifica com clareza o destinatário do texto briguento. Eu prefiro não escrever textos briguentos, né? Mas
eu acho que a gente sempre escreve também, talvez, para se contrapor a alguma outra coisa, de algum jeito. Então, o destinatário é alguém em relação a quem a gente está se contrapondo, talvez, não sei. Vou ficar com essa pergunta e vou pensar nessa diferença entre interlocutor interno e destinatário. Mas obrigada por me ajudar a pensar. Bom, muito obrigado, Marion. Cláudio, vamos agora para o nosso último bloco de perguntas. Nós só temos 5 minutos. Vamos tentar seguir o horário. Se nós passarmos, vai ser um minutinho, 2 minutinhos. Pedimos desculpas, mas a gente não queria deixar nenhuma pergunta de fora. Elas já foram encerradas, mas ainda temos 4 pessoas. Então, primeiro, peço, por favor, objetividade na pergunta. Primeiro, Arlindo. Eu quero agradecer a Marion e o Cláudio, né, por essa manhã e esse aprendizado, né, que realmente está trazendo a todos nós. Eu vou apenas citar algo do que ficou para mim hoje, né, que vai fazer muito sentido no meu dia a dia, quando Marion diz, né, o pensar por escrito, quando ela fala da estética da clareza, esse diálogo interno. Texto tem que passar energia, o texto tem que passar vida, o texto tem que ser muito vivo, né, para que o outro possa realmente entrar dentro e dele poder tirar algum proveito. O Cláudio, ele me chama a atenção quando ele fala escrever tem que ser leitor. Então, realmente, isso me deixou bastante... eu acho que é a partir daí, acho que é através das leituras, através dessa condição, né, de leitor, que nós vamos realmente ampliar a nossa escrita. Eu gostei quando o Cláudio falou, que ele escreveu algo, mostrou para alguém, e alguém falou, Cláudio, sei não coloca não, depois ele se arrepende. Eu lembrei do filme que eu assisti, Paris é uma Festa, e num determinado momento uma pessoa chega e fala, olha, lê esse texto para mim, porque eu não sei se eu vou publicar ou não, e o autor fala, olha, se eu ler e não gostar, eu vou te falar que está ruim. Se eu ler e gostar, eu vou ficar com muita inveja, que eu vou falar que eu não gostei. Então, realmente, não vou ler, pega o seu texto e vai lá e publica ele. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Arlindo. E agora vamos escutar Isabela. Olá, tudo bem? Na verdade, é um comentário que eu queria fazer. Eu me identifico bastante com a escrita, tanto do Cláudio quanto da Marion, né? Acho que é uma escrita próxima, afetiva, né? Palatável, né? Bastante. E acho que está refletindo essa nossa conversa aqui também, né? Bastante próxima, afetiva, onde vocês vão colocando, né, esse jeito de vocês de escrever os processos pelos quais a escrita acontece com vocês. Acho que tanto a Marion em forma de diálogo, né? Acho que Marion, se você vai conversando, né, com o seu leitor, né, é muito gostoso isso. Acho que a teoria está ali, mas enfim, é de uma outra forma, né? E eu acho que é muito bom. E Cláudio, eu queria dizer, você mencionou no início da sua fala aquela mesa em Fortaleza, né, sobre o cinzeno, e eu queria dizer que foi inesquecível, né? Foi muito boa, mesmo assim, foi uma coisa que marcou, acho que para quem talvez estivesse lá, enfim, me marcou, e acho que seria ótimo se vocês pudessem escrever um livro das conversas, né? Com certeza vai ser um sucesso. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Isabela. E vamos ouvir agora a pergunta da Juliana. Eu quase escrevi que eu deixaria passar minha vez pelo tempo, mas ouvindo vocês, me despertou, na verdade, uma experiência bem recente, né? Em que eu lia um conto específico da Clarice para um seminário, em que nós iríamos conversar sobre a questão da experiência estética,
E à noite, madrugada dentro, eu acordo e aquelas palavras dançam na minha frente, né? Então eu precisava escrever algo e foi o que eu fiz. À noite, o texto dormiu, mas no dia seguinte, acho que como a Marion descrevia, eu sento e escrevo aquilo. Acho que eu gostei muito de ouvir isso, dessa interlocução interna do bem, né? Porque no seminário eu resolvo compartilhar esse texto, contando, né, que com uma confiança, eu acho, de que haveria esse espaço. Eu não quero me alongar, mas durante a semana, mas ao mesmo tempo receosa, né, de dividir aquilo com o grupo. Nessa mesma semana, e eu confiando também, eu espero que a colega não se aborreça, mas eu recebo uma mensagem assim. Ela diz, ontem encontrei uma frase do Drummond que ele escreveu para a filha e lembrei de você. A frase é o seguinte: escreva, minha filha, escreva. Escreva mesmo bobagens, palavras soltas, experimente. Escreva sempre, mesmo para não publicar e principalmente para não publicar. Isso é o que ela me dizia. Escreva. Então, acho que esse é o meu agradecimento a vocês, porque essa possibilidade dessa troca foi muito rica. Obrigada, Marion. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Juliana. Muito obrigado, nossa diretora de comunicação, que se comunica de forma perfeita. A gente fica ouvindo ela falar até anoitecer também. Obrigado, Ju. E a nossa quarta pergunta seria da Cristina de Macedo, uma colega aqui da SPR, que ela resolveu escrever aqui e eu vou transmitir para todos. Especial para Marion. Vou fazer o meu comentário por aqui em função do tempo. Obrigado pelas exposições tão generosas, o Cláudio e a Marion. Marion, como sua leitura, quando você se refere às qualidades estéticas sobre a clareza, eu também destaco a leveza da sua escrita, o que Calvino cita em seu livro 6 Propostas para o Próximo Milênio. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra agora para os nossos convidados responderem as perguntas, por favor. Marion. Eu queria falar sobre a importância do interlocutor externo, seja aquele que diz não escreve isso, seja aquele que diz discordo, não gostei, não concordei, todas as contribuições são úteis. Se eu vejo que alguém não entendeu e está, vamos dizer, questionando uma coisa porque não entendeu, em vez de pensar, puxa, essa pessoa não entendeu nada, o comentário dele não serve, eu penso ao contrário. Se esta pessoa não entendeu, é porque não está claro. E aí eu vou lá e escrevo novamente, tendo esta pessoa como destinatário. Voltando à pergunta anterior. E, então, para isso a gente não pode estar, vamos dizer, o narcisismo tem que ser suficientemente robusto para conseguir receber críticas e usar todas as críticas do jeito construtivo. Então, se o narcisismo for muito capenga, talvez fica difícil. A segunda coisa é a respeito da leveza. Talvez porque justamente é feito com prazer, não sei. Não sei o que é bem... Talvez a leveza tenha a ver com a estética da clareza. E com uma certa... Acho que tem a ver mais com uma certa liberdade, né? Alguém falou também, a própria Aline, eu acho, né, quando fez uma síntese das duas exposições, falou como é importante ter uma liberdade interna na hora de escrever. Mas tem a ver com o interlocutor interno do bem. É isso. Cláudio? Eu acho que o importante é a gente considerar que nós temos todos um quantum de narcisismo primário e um quantum de narcisismo secundário, ou seja, um narcisismo normal, um narcisismo de autoestima
e um narcisismo patológico que muitas vezes é bem desenvolvido. Nas relações humanas e nas relações com colegas, isso existe também. E eu acho que é uma grande conquista quando nós conseguimos ouvir as críticas ou os elogios, como diria o Rudyard Kipling, sem dar atenção demais a esses dois impostores, sem acreditar demais que os elogios são realmente tudo é tão maravilhoso e que as críticas são tão devastadoras. E às vezes a gente se defende dizendo que o outro está com inveja, não tolerou o meu trabalho, tem que me destruir. Mas eu acho que a Melanie Klein uma vez escreveu uma coisa que me parece essencial, que um dos critérios da maturidade emocional é poder trabalhar com os pares e principalmente admirar os pares. Os pares são os mais difíceis, da mesma aldeia. É fácil admirar um cara que mora no outro planeta. Então, eu acho que a Marion disse uma coisa que me parece essencial. Poder ouvir e pensar nos comentários que se recebe, sem ficar demasiadamente abalado e sem ficar demasiadamente iludido de que se transformou num superstar. Eu acho que todos os comentários têm componentes agressivos, têm componentes amorosos, mas isso é a construção conjunta da psicanálise. Nós precisamos ouvir. E se de fato alguma coisa não está clara, vamos tentar explicar de novo. É como um paciente que contesta uma interpretação e nós podemos sair logo lascando uma nova interpretação, ou podemos tentar esclarecer o que ele entendeu, por que ele entendeu, tentar ver o que está se passando. Finalmente, essa questão, teve uma questão que foi falada aqui, eu acho que a leveza vem da possibilidade do convívio com interlocutores internos ou com objetos bons internos, dito de uma outra maneira. E, por exemplo, essa atividade aqui que vocês estão fazendo, certamente para nós dois provoca uma grande leveza e um grande bem-estar. De poder ouvir, responder, e vamos pensar, tanto a Marion como eu, nós vamos pensar sobre as coisas levantadas, porque muitas delas talvez a gente nem tenha pensado, nem refletido, nem meditado, e eu acho que é esse trabalho de construção conjunta, que vocês, por um lado, pensam que estão aprendendo, e nós poderemos pensar que estamos ensinando, mas, na verdade, nós estamos aprendendo em conjunto. É uma formação interminável. Cláudio, obrigado. Marion, obrigado. Esse foi o nosso último bloco de perguntas. Infelizmente, precisamos nos separar mais uma vez e eu preciso agora fazer um comentário final, pedir que o Cláudio e a Marion façam a sua despedida e, em seguida, o nosso diretor de sede, o Guilherme, ele quer usar da palavra para que a Aline possa fechar a nossa segunda oficina de escrita. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Cláudio e para a Marion, dizer que como escrever é uma exposição, a gente se expõe, a gente se despide de alguma forma, a gente precisa tolerar as possíveis críticas e tolerar a expectativa e a ansiedade dos elogios, porque vai que não vem e essa frustração caminha em paralelo. Então, ficou sem som, Geraldo. Geraldo, estava sem som. Continua sem som. Essa é a parte sacal da tecnologia. Alô? Oi? Foi, agora foi. Nem sei de que parte da minha fala cheguei a me comunicar. Bom, tudo bem.
chegou a passar a ideia de tolerar as críticas? Sim. Bom, então eu vou entender que eu consegui me comunicar como eu queria em relação ao tempo, e eu me despeço de todos com um abraço carinhoso para todos e passo a palavra para o Cláudio fazer seus comentários finais, a Marion também, e em seguida o Gui e a Aline. Um bom dia e um bom final de semana para todos. Bom, eu só queria agradecer quando a Aline me convidou, foi num momento que eu estava super ocupado com uma série de outras coisas. Eu fiquei na dúvida. Ela disse que era com a Marion. Eu digo, bom, nesse caso, como é um convite teu, que é sempre irrecusável, e como é com a Marion, fica totalmente irrecusável. Ainda bem que eu aceitei. Estou muito contente por ter participado e agradeço a todos vocês. E cumprimento a ABC. A ABC é um orgulho para todos nós. O trabalho que faz, a seriedade, a organização, a disciplina e a criatividade. Realmente é muito bonito. Isso é dessas coisas, quando a gente vê as proezas dos filhos e dos netos, quando a gente vê a ABC fazendo o que faz, só pode dar uma grande alegria. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, Marion, pela parceria. Obrigada, imagina. Escuta, realmente é uma parceria e também com a ABC, com a diretoria e com todo mundo que estava presente. E eu só também queria agradecer e dizer que eu fico realmente muito tocada por perceber que o alcance dos meus escritos, que é alguma coisa que eu realmente não imaginava, sabe? E fico muito feliz e muito reconhecida. Obrigada. Marion, Cláudio, muito obrigado. Foi uma manhã maravilhosa. Eu queria aproveitar, então, bem rapidamente, convidar nossos colegas associados da ABC que escrevam e mandem seus trabalhos para o nosso livro Construções. Já estamos recebendo trabalhos. O processo já teve seu start. Então, estamos muito felizes que vocês possam cada vez mais encaminhar suas produções para a gente, para que a gente possa fazer esse 7º livro Construções, seguindo a tradição da qualidade das últimas 6 edições. Muito obrigado de novo. Estamos aguardando os trabalhos de vocês. Aline, por favor. Acho que tudo que importa já foi dito por vocês. Novamente, um agradecimento enorme ao Cláudio e ao Marion. Os colegas, muitos comentários, pessoal, no chat. Divido isso com o Cláudio e Marion, muitos elogios. Colegas falam em dança, dança das palavras, encantamento. Eu acho que vocês vieram nos falar a respeito de escrita e vocês falaram a respeito de paixão, de entrega, de liberdade, de respeito. E isso é um privilégio para todos nós que podemos ouvi-los. Então, muito obrigada por esse sopro de vida e de boas energias, e vamos fazer o Construções acontecer, que é uma meta nossa, um objetivo, e inspirado por essa dupla, não tem outro caminho possível. Então, muito obrigada, um beijo, um abraço grande em todos, cuidem-se e nos reencontramos em breve. Um abraço, pessoal. Um abraço. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada, Marion. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Tchau, Marion. Tchau, Cláudio. Até